Olá pessoal, Привет всем! Estamos começando a nossa aula Master sobre o nível básico do idioma russo. Vamos esperar um pouco, todo mundo aparecer. Quem quiser assistir a nossa aula, vou falar sobre mim daqui a pouco, mais detalhadamente. Agora já vamos começar a assistir então a nossa aula Master do idioma russo, o nível elementar. Então, esse nível elementar é para os iniciantes. O objetivo da nossa aula. Vamos ver o que você, aluno, vai aprender durante esta aula Master. Vai aprender, na realidade, bastante coisa. Vamos lá, uma por uma. Primeiro, você vai aprender a identificar erros que atrapalhem o seu aprendizado. Muito importante identificar esses erros. Perceber também as similaridades entre o russo e o português. Vamos ver muitas similaridades nesta aula. Vamos descomplicar o idioma russo. Claro, vamos ver o alfabeto russo. É o mais simples, mas também o mais importante para os iniciantes. As regras de leitura. Porque aprender só o alfabeto não basta. Tem que saber pronunciar essas letras nos contextos diferentes. Palavras internacionais em russo. Tem muitas. Vamos ver essas palavras, como elas são escritas, como reconhecê-las. Também vamos ver um pouco como iniciar uma conversa em russo. Vamos praticar conversação um pouco. Também vamos aprender a ver como continuar estudando russo para aperfeiçoar seus resultados. Como ir além desta aula Master nossa. Bom, primeiro eu gostaria de perguntar a vocês, por quais motivos você, aluno, quer falar russo? É muito importante entender por que surgiu esse desejo. Os motivos podem ser diferentes, vários. Podem ser pessoais. Por exemplo, você gostaria de viajar para um país russófono, fazer amigos que falem russo, dominar um segundo idioma, simplesmente ter mais um idioma no seu bolso, na sua mochila, por questões, de repente, pessoais, não só profissionais. Também você pode ter um simples interesse cultural, certo? Uma curiosidade, um idioma diferente, interessante. Quem sabe você, de repente, planeja morar ou já mora na Rússia ou algum outro país russófono, onde se fala russo. Vários motivos pessoais. Mas, além disso, você poderia ter alguns motivos profissionais. No mercado de trabalho atual, é muito importante saber falar um idioma diferente, um idioma estrangeiro. Um desses idiomas pode ser russo, para abrir portas profissionais, para se destacar no mercado de trabalho. Quem sabe empreender uma carreira internacional. De novo, quero frisar que não só na Rússia. A Rússia é um país enorme, tem muitas oportunidades, mas tem outros países onde a língua russa é usada amplamente no mercado de trabalho. Motivos profissionais, tudo bem, mas tem motivos também educacionais.
que são parecidos nesse sentido. Você quer cursar uma faculdade na Rússia ou outro país russófono? Quer fazer intercâmbio, fazer pesquisas? Então, saber falar russo é muito importante. Tudo bem, tem vários cursos hoje em dia ministrados na Rússia, por exemplo, em inglês. Em inglês. Mas, para falar a verdade, mesmo fazendo um curso em inglês lá, você sabe falar, você precisa saber falar russo. Saber falar russo, porque para viver lá, para ir no mercado, para se virar, para se explicar com os professores na faculdade que não sabem falar russo, os funcionários, precisa pelo menos ter um básico para isso. Bom, identificando os objetivos, por que você ainda não fala russo? Vamos pensar. Bom, simplesmente porque você não começou ainda. Seria muito lógico. Mas quem já pensou bastante, quem de repente já começou, vamos lá. Você acha difícil o idioma russo? De repente, muito diferente do português? E se assusta só de olhar para o alfabeto cirílico? Né? São símbolos diferentes. Como entender esses símbolos? Ou de repente você acha que não é capaz de aprender russo? Um tipo de bloqueio aqui. Outras dificuldades, outros empecilhos. Por exemplo, você não tem tempo para estudar. É o que acontece muito hoje em dia. Tem gente que trabalha muito, que estuda, trabalha e estuda ao mesmo tempo. Né? Bom, vamos ver como resolver esse problema. Às vezes você não tem motivação, não tem mais motivação. Você gostaria de aprender a falar russo, mas não tem motivação para estudar. Aí é muito importante manter, renovar a sua motivação. É sempre bom se sentir seguro, se sentir aprendendo coisas novas o tempo todo. Que você não está no mesmo lugar patinando, que você está sentir que você esteja avançando. É muito importante. Então, vou falar um pouco sobre mim. Quem sou eu? O meu nome é Igor Pijal. Eu nasci na antiga União Soviética, na República de Belarus, Bielorrússia na época. Então, até hoje é um país onde a língua russa é a língua oficial, não só na Rússia, mas também na Bielorrússia, no Cazaquistão também, né? Em 2010, no ano 2010, me mudei para o Brasil, por interesse pela língua portuguesa. Sim, o meu objetivo era melhorar, aperfeiçoar o meu português, que eu já tinha começado a estudar. Então, nessa época, eu comecei a dar aulas de russo para brasileiros. Passei no vestibular, fiz faculdade, estou licenciado em letras pela Universidade Federal do Paraná. E, alguns anos atrás, eu fundei o Centro de Idioma e Cultura Russa em Curitiba. A sede fica aqui em Curitiba, ministramos aulas presenciais em Curitiba. Mas tem muita gente fora da nossa cidade aqui, que mora no Brasil, e não só no Brasil, né, no exterior, pessoas que falam português e gostariam de aprender russo. Então eu tenho muitos alunos também online, à distância, e sempre ajudo as pessoas a aprenderem esse idioma tão interessante e que não é nada difícil. Vamos ver. É importante identificar os empecilhos, como a gente falou. Então, tem vários erros que te impedem de falar russo. Mais uma vez, vamos tentar revisar esses erros. Então, acreditar que não é capaz.
Você pensa que você não é capaz de aprender um novo idioma, cria um bloqueio na sua mente, não consegue se desvincular de crenças, dessas crenças, ou de algumas experiências anteriores ruins, ou seja, começou a estudar russo e não conseguiu avançar. Então, vamos tentar superar essas crenças. Outro erro muito importante que as pessoas fazem, meus alunos faziam antes de começar a fazer aulas no Centro Russo, porque a gente sempre tenta ver, enxergar essa prioridade. Que o idioma russo tem que se localizar entre as principais prioridades. A gente pode ter mais de uma, não tem problema. Entre as principais prioridades da pessoa, se ela quer realmente aprender russo. Então, o estudo tem que ter algum espaço na sua vida, pois não se aprende realmente um novo idioma em um passe de mágica. É um processo um tanto devagar, sim. Tudo depende, claro, do aluno, do seu ritmo, mas não pode tirar o russo que você está aprendendo da lista de suas prioridades. Bom, outro erro é o medo que as pessoas têm. Medo, vergonha de falar russo, de falar errado, claro. Então, quando a gente aprende, a gente comete erros. Isso não é um problema, né? Porque na mesma medida que a gente comete erros, a gente faz acertos, né? Então, uma coisa não existe sem a outra. Então, o medo e a vergonha te impede de colocar em prática o que você aprende. Não precisa ter medo de erros. Eu, como professor, tenho que corrigir os seus erros e é normal. Você, aos poucos, vai aprender a se corrigir sozinho, né? Então, melhor ainda, né? Então, a aprendizagem não existe sem erros. Em russo a gente fala a pessoa, quem não erra nunca, é a pessoa que não faz nada, né? Quem tenta fazer alguma coisa sempre vai cometer erros. E claro, um erro bastante comum é não consumir conteúdos em russo. Então a pessoa começa a aprender uma língua e acha que, bom, o que está tendo na aula, está aprendendo na aula é suficiente. Não é suficiente. E quem avança melhor e bem mais rápido são as pessoas que consomem mais conteúdos. Então, isso faz com a falta de conteúdos, de consumir conteúdos em russo, língua que você aprende, faz com que o seu tempo de exposição ao idioma seja muito pequeno. É só na aula, né? Na aula gravada, na aula presencial, não importa. Então, é necessário consumir mais conteúdos. Bom, um lema muito importante, realmente, nós sonhamos com muita coisa, sonhamos com voo, mas o medo impede de voar, né? Tememos a altura, não, temos que perder esse medo. Quem não erra é a pessoa que não faz nada. Bom, então, como perder esse medo? Vamos aos poucos, tudo bem? Vamos ver várias similaridades entre as nossas línguas. Estou falando do russo e o português. Vamos abordar agora o assunto do alfabeto, a sonoridade dos sons russos. Vamos ver que as nossas línguas pertencem à mesma família linguística. Pode ser uma novidade para muitas pessoas. Vamos ver a estrutura da frase em russo e em português e a morfologia, a composição das palavras. Vamos aos poucos. Então, vamos começar pelo alfabeto russo. O que a gente pode ver, enxergar nesse alfabeto que vocês podem observar agora? Que basicamente ele consiste de 3 blocos. No primeiro bloco, a gente pode ver
letras, as letras com mesma grafia e mesmo som. Vamos ver. Como tem o mesmo som, vocês podem ler isso em português até, mas eu vou pronunciar essas letras do primeiro bloco em russo. Vejam aí. A, E, K, M, O, S, T. Então, o caso da segunda letra, a letra Y, né? Interessante. Bom, em português a letra tem o som de E apenas. E em russo eu estou falando dois sons, Y. Tudo bem, é uma letra composta nesse sentido, tem dois sons. Mas tem várias palavras onde ela vai ter só o som de E sem o I, né? Então, podemos incluir essa letra neste grupo. O caso da letra C em português, que tem o nome de S em russo. Muita gente, até coloquialmente, né, no seu dia a dia, chama essa letra de C também em russo. Então, em português ela tem duas pronúncias possíveis, pode ser com som de S, esse som sibilante, ou com som de K, por exemplo, na palavra casa, né? Em russo, não. Em russo, a letra C sempre vai ter o som de S. Pelo menos ela nunca vai ter o som de K, sim? Então, dá para associar ela com a letra C cedilha, né? Com o rabinho, então, que nunca tem o som de K, né? Só o S. Então, vejam aí, várias letras, uma boa quantidade de letras que têm a mesma grafia e a mesma pronúncia que em português. Então, vocês a princípio não precisam saber falar russo para ler algumas palavras russas escritas com essas letras. Claro que tem regras de leitura também, mas podem crer que vai ter palavras que tenham a mesma grafia e basicamente a mesma pronúncia que em português. Bom, o outro bloco, o segundo bloco, seriam algumas letras que têm sim a mesma grafia, basicamente quase idêntica, né? Só que a pronúncia dessas letras, a pronúncia vai ser outra. E para falar a verdade, é justamente esse bloco, são essas letras que nos confundem bastante. Estou falando dos aprendizes, né, do idioma russo. Porque realmente, vejam aí, a gente pensa que é o quê? A letra B, H, P. Não, nada disso. Na realidade, em russo, essas letras se pronunciam da seguinte forma. Vou ler na sequência. V, M, R, S, U, H. Então, bem diferente do que a gente tem em português. Eu incluí aqui a letra S de novo, né? Que aqui aquela história. Em português ela tem duas pronúncias. Ok, né? Pode ser S na palavra circo ou pode ser K na palavra casa. Então, daí eu incluí essa letra tanto no primeiro bloco como no segundo, porque às vezes ela nos confunde também. Em russo sempre vamos pronunciar o S. E o último, terceiro bloco seria o quê? As letras que têm uma grafia diferente. Então, em português a gente não vai ter essas letras com essa grafia. Claro que algumas letras vão ser parecidas, né? Se a gente observar, por exemplo, a letra E com trema, bom, a gente não usa o trema, né? Hoje em dia, nunca. Mas, por exemplo, a letra E virada, um Bzinho, né, ou um R virado, tem algumas coisas semelhantes assim. Mas o fato é que a gente não usa essas grafias. Tipo um I sem o ponto, junto com um Bzinho. Então, pode ser parecido, mas não é idêntico. Não existe isso em russo. Letras com tal grafia. Bom, vou ler na sequência para vocês. Vocês podem repetir até junto comigo. Vamos lá. B, G, D, J, G, Z, I краткое,
o nome comprido dessa letra, I kratkaya, quer dizer o I curto, I breve. L, P, F, C, Tche, Chá, Chá. Dois chiados diferentes, né? Um simples chá, outro prolongado chá e mais agudo. Tvrdy znak. Tvrdy znak. Em português significa sinal duro. Tvrdy znak, uma letra muda. I. Mягкий znak. Mягкий znak. Em português, isso significa sinal brando, de abrandamento. É uma letra engraçada. Ela não existe em português, ela parece, a letra é virada, né? Por outro lado, e de repente ela é o que ela parece. É o único caso, digamos assim. É, you, ya, ya. Uma letra só já significa o pronome eu. Ya. Bom, a grafia dessas letras é diferente, tudo bem, mas a pronúncia não é tão diferente, né? Basicamente a gente encontrou, tirando essas letras mudas que não vão ter pronúncia nenhuma, o tvrdy znak, sinal duro, e o mягкий znak, sinal brando, nunca pronunciamos essas letras. Tirando isso, a gente tem dois sons um pouco diferentes. É o chiado prolongado chá, e a vogal I. É um I mais profundo, I, quando a língua não se encosta nos dentes inferiores. Encolhemos um pouco. I. Como às vezes eu falo que é um som que existe em português, no português de Portugal. Para os portugueses, então, para os falantes desse português, é tranquilo falar o I, tipo, de mim, cristiano, saudade. Mas para os brasileiros, de repente, não é difícil, né? Mas a gente pode imitar, tipo, sabe, uma piada sem graça. Daí a gente tem uma reação, tipo, né? Assim, um riso forçado, né? É esse tipo de som. Bom, existe o alfabeto, mas existem também regras de leitura, porque a gente não vai pronunciar essas letras sempre da mesma maneira. Tem que ver o contexto, em qual contexto essas letras estão. Algumas similaridades que nos interessam. Então, vejam o que acontece em português. Em português, a gente pode pronunciar os sons de N e L de uma maneira diferente. Então, existe na, mas também existe nha, o NH. Em russo existe a mesma coisa. A gente pode pronunciar o N abrandado, palatalizado. Quando a gente encurva a nossa língua e o seu dorso, a gente vai chamar isso. A parte média acaba se apertando ao céu da boca. Em russo a gente faz a mesma coisa. O L também. Existe o lá e existe lá em português. Em russo a mesma coisa. Podemos mudar o L dessa maneira. Vejam aí. Nha. Lá. Junto com o simples na e lá. A mesma coisa existe em português e em russo. Agora, importante entender que em russo esse fenômeno vai ser muito mais difundido, muito mais usado. Não só as consoantes N e L que vão poder mudar dessa maneira, mas várias consoantes, o T, D. Mas, importante, já que esse fenômeno existe em português, a gente pode aplicá-lo às outras consoantes, aos outros sons, por analogia. Então, isso já facilita muito. Pensando nas línguas que não tem esse fenômeno, não tem o NH-LH, né? Para essas línguas seria muito difícil entender o que é isso, como fazer
Quem fala português já sabe como fazer isso. Bom, outro fenômeno interessante é a sonorização ou ensurdecimento de alguns sons. Vejam bem, em português a gente escreve asbesto. É um material. Asbesto. Só que o S a gente não vai pronunciar como S antes do B, né? Falando normalmente a gente vai falar asbesto. Asbesto. É muito comum a letra S ter um som de Z em português, né? Em russo vai acontecer a mesma coisa. Vejam, a mesma palavra. Aliás, tem muitas palavras internacionais. Aí, ó, asbesto em russo soa como asbest. Asbest. E também o S, russo S, soa com um som de Z, igual em português. Porque está na frente do B, né? Podemos ver esse fenômeno mais detalhadamente nas nossas aulas futuras. Ou um termo assim da música, né? Quem toca violão sabe o que é rasgueado. Rasgueado. Entre os colchetes está a pronúncia transcrita. Rasgueado. De novo, escrevemos com o S, a letra S, mas pronunciamos o Z, né? Rasgueado. Rasgueado. Em russo, o mesmo termo, rasgueada. Rasgueada também vai ter a pronúncia da letra S com som de Z. É idêntico. No final das palavras, por exemplo, o que vai acontecer com a letra Z, por exemplo? A gente escreve paz, P-A-Z, paz, mas não falamos assim, falamos paz, paz. De repente a letra Z perde a sua sonoridade e soa mais surda, a gente vai falar desse jeito, surdas, né? Mais baixo, né? Paz. Em russo existe a mesma palavra com outro significado, também essas sonoridades tão semelhantes, né, vão causar alguns equívocos também. E, olha, facilita, né? Facilita. Mas, por outro lado, a gente vai ter palavras que são idênticas, né? Paz, mas tem nada a ver com português, né? Paz. Paz em russo significa uma ranhura. Ranhura. Paz. Também escrevemos a letra Z no final. Vladimir, a letra Z russa, né? Paz. Mas na pronúncia vamos fazer a mesma coisa que em português. Paz. Paz. Então esses fenômenos que existem de pronúncia, né, em português, existem em russo também. Existem em russo. O que mais a gente pode ver? A pronúncia das vogais. Vejam bem. Em português, a gente escreve, né? A letra O. Será que a gente sempre fala O, o som de O? Não. Por exemplo, no final das palavras, quando esse som essa sílaba é fraca, né? Não tem força nenhuma, o O é pronunciado com som de U. A gente escreve Rio de Janeiro, mas fala o quê? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. U. O que acontece em russo com a letra O? Ela também muda nas sílabas fracas, as sílabas átonas, né? Só que em russo, em vez de virar um U, ela vai virar um A. Ou seja, se a gente comparar o som de O com o som de U, a gente vai acabar fechando o, né? Muito. O. Em russo a gente vai acabar abrindo o som de A. O, A. Então, escreve Rio de Janeiro, mas pronuncia Ria de Janeiro. Ria de Janeiro. Assim que os russos pronunciam o nome desta cidade brasileira. Então, a outra ocorrência é a letra E em português. Frequentemente soa com o som de I, né? Por exemplo, a gente escreve teatro, né? Mas pronuncia teatro, teatro, ti. Né? Em russo acontece a mesma coisa. A letra E, no russo, ela soa como ie, né? Frequentemente acrescentamos um izinho, ie, também vai virar um i nas posições fracas, nas posições átonas. Escrevemos teatro, mas falamos teatro, teatro. Então, esse fenômeno é idêntico.
O Everaí em português, o Everaí em russo também. Bom, a sonoridade é muito semelhante. Vários fenômenos de pronúncia coincidem, simplesmente coincidem, são os mesmos. Em russo e em português. Agora, tem várias palavras internacionais. Por que se chamam internacionais? Porque são as palavras que se usam em várias línguas do mundo. Então, em português e em russo, a gente vai ter as mesmas palavras. Muitas palavras que vão coincidir. Mas, às vezes a gente vai ter que saber reconhecer essas palavras, né? Ver o que corresponde ao que. Mas, já que a gente tem tantas similaridades na pronúncia, vejam, vai ser muito mais fácil. Vamos pronunciar juntos essas palavras aí, internacionais. E vamos ver como elas são parecidas. Como é fácil reconhecer essas palavras. Vamos lá? Então, a primeira coluna aí. Vamos começar. Data. Escola. Menu. Presidente. Minister. Manga. Bom, escrevemos com o no final, a palavra manga, igual em inglês. Segunda coluna, vejam aí. Música. Nota. Laser. Fotografia. Telefone. Ballet. Terceira coluna. Duet. Vino. Machu Picchu. É o lugar geográfico, né? Vai coincidir muitas vezes. Passport. Gramática. Canal. Bom, não é difícil, né, reconhecer essas palavras russas, internacionais em russo, também porque temos várias similaridades, como a gente viu, na pronúncia entre nossas duas línguas. Bom, e por que isso acontece? Por que a pronúncia é semelhante? Por que existem esses fenômenos tão semelhantes? É porque simplesmente as nossas línguas pertencem à mesma família linguística. Então, a origem comum dos dois idiomas faz com que haja similaridades no léxico, na morfologia e na sintaxe. Então, o léxico são as palavras, é o nosso vocabulário, né? Então, o léxico nativo russo, nativo, aqui eu já estou falando não de palavras internacionais, mas as palavras russas, eslavas, né? Eslavas por quê? Porque o russo pertence ao grupo das línguas eslavas. Sim? Já esse grupo das línguas eslavas pertence à família linguística do proto-indo-europeu, onde entram também português, inglês, outras línguas. Então, por isso que as palavras russas mesmo, que não são internacionais, podem soar muito familiar aos falantes do português. Vejam aí algumas dessas palavras russas. Repito, não são internacionais, como passport, informaция, o que quiser. Não, essas aí são russas mesmo. Vejam aí. Eu transcrevi para ajudar um pouquinho, usei as regras do português mesmo na transcrição. Então vamos ver. Vijo. Vijo. Soa muito parecido. Com o mesmo verbo, vejo. E significa a mesma coisa. Vijo. Ya, vijo. Eu vejo. Dar. Dar. O verbo dar em português soa igual à palavra dar em russo. Só que em russo a palavra dar significa doação, presente, algo que a gente dá de graça para alguém.
As palavras são da mesma origem e estão no mesmo campo semântico, ou seja, de significado, né? Então, tem a ver com dar alguma coisa para alguém. De repente, de graça, como presente. Dar. Son. A palavra son, russa, son, também porque a gente sempre pronuncia o N no final, né? Son, não apenas nasal como som, seria em português, né? Son, soa bem parecido com sono em português e significa a mesma coisa. Bom, son em russo também pode significar sonho em português. A palavra russa noite, soa muito parecido com noite em português, noite, e significa a mesma coisa, noite, noite. Luna, é lua em português, lua. Bom, em português ela foi simplificada, a gente tem outras palavras derivadas, por exemplo, lunático, onde o N permanece lunar. Месяц. Em russo a palavra é um pouco mais comprida do que em português, mas a raiz é a mesma, mês, né? Месяц significa mês. Море. Море em russo e mar em português, né? Se a gente pôr essa palavra, colocar no plural, моря, ou seja, os mares. Моря, mares, vai soar mais parecido ainda. Sol. Em russo, sal em português. Nas palavras onde a tônica se desloca, daí como a gente já sabe, eu vou virar A em russo, veja o que vai acontecer. A palavra, por exemplo, соленая em russo. Соленая significa salina. Salgada ou água salina, por exemplo. Salina, соленая. Esse sal a gente escuta igual em russo e em português. Então vejam, essas palavras não são internacionais. A gente já viu que tem muitas, né, palavras internacionais que soam, bom, é fácil reconhecer elas assim, em russo, né? Agora tem russas que não são internacionais e que também a gente pode fazer muitos paralelos e isso ajuda na memorização. Bom, na morfologia, o que é morfologia? Morfologia é a composição da palavra, né? Porque a palavra ela não é uma coisa só, ela tem vários blocos, vários detalhes dentro dela. Então, a estrutura da palavra é basicamente a mesma. A gente tem o centro, que é a raiz da palavra, que carrega o principal significado. Antes coloca vários prefixos, depois da raiz pode colocar vários sufixos e no final uma desinência que pode mudar se a gente passar a palavra, por exemplo, conjugando o verbo de uma pessoa para outra, né? Então, ou do singular para o plural. Algum exemplo? Voltando de novo ao assunto de que as palavras em russo podem ter, de repente, a mesma lógica. Vejam bem, a mesma lógica. Vejam aí, a palavra obrigação em português e a palavra обязательство em russo. Obrigação significa обязательство e vice-versa. Vejam bem, qual é a composição da palavra obrigação? A gente pode ver só em português, enxergar o prefixo ob, a raiz rig, alguns sufixos como a ou s, a desinência ão. A desinência que ela pode mudar, né? Porque se a gente passar para o plural, a gente vai falar obrigações. Daí, o que muda é normalmente a desinência. Ão vira ons. Analisando de repente a forma latina, porque vem de obligationem, a gente também pode ver que aconteceram algumas modificações na passagem para o português, na evolução. O prefixo ob, a raiz lig, o sufixo a e tion e a desinência em. Quando a gente começa a observar em russo a composição da palavra обязательство, primeiro a gente lembra da forma antiga обязательство e também identifica o mesmo prefixo. Isso não é só a mesma composição, como às vezes
os mesmos blocos, os mesmos elementos, já que as línguas são da mesma raiz. A raiz viaz, que significa ligar, porque obrigação, já que vem de obligationem, tem a ver com o verbo ligar, né? A gente liga, a gente amarra uma pessoa, digamos assim, em volta, amarra ela todinha para ela não poder escapar dessa obrigação. Essa é a lógica, essa é a composição desse termo. Então, em russo faz a mesma coisa, usa a raiz viaz do verbo ligar, visat, alguns sufixos também, e no final temos uma desinência. Ou seja, também começa com prefixo, tem uma raiz, tem alguns sufixos e uma desinência. Quando a gente começa a estudar isso a fundo, né, e vê que na realidade é a mesma composição, é a mesma ordem, isso ajuda muito. Isso ajuda muito. A gente não faz tantas perguntas. Por que assim? Por que em russo se fala assim? Porque muitos alunos gostam de ir a fundo, mas por que assim? E simplesmente aqui não precisa fazer esse tipo de pergunta, porque é igual em português. Bom, na conjugação verbal também a gente pode ver as mesmas três pessoas, né? Quais são essas pessoas? A pessoa que está falando sobre ela mesma, se referindo a ela mesma. Então, eu. Se ela fala por um grupo, ela fala nós, né? A primeira pessoa. Em russo, igual. O interlocutor, você, vocês, vários. E quem não participa da conversa, ele, ela, eles, elas. É a mesma estrutura, então. Então, o verbo a gente vai conjugar também dessa maneira. Aqui seria importante dizer que a gente vai conjugar o verbo do jeito do português da escola. Ou seja, todas as pessoas a gente vai usar. Vamos usar tu, vamos usar vós, todas as 6 formas, né? Então, de novo, alguns verbos que são da mesma origem, não são internacionais, simplesmente são da mesma raiz, e já que a evolução do português a partir da raiz e do russo a partir dessa mesma raiz, frequentemente sofreram umas mesmas alterações, né? Então, hoje em dia a gente acaba tendo palavras tão semelhantes. Vejam aí, o verbo mexer, né? Mexer, uma sopa, vamos supor. Como é que a gente fala isso em russo e em português? Então, em português, eu mexo, né? Eu mexo. Em russo, я мешаю. Я мешаю. Tu mexes. Pedi para usar, né? Falei que vamos usar todas essas pessoas, igual no português da escola. Então, tu mexes. Ou vamos pensar na pronúncia, de repente, portuguesa de Portugal, com esse chiado, um monte de chiado. Tu mexes, né? Em russo, ti mешаешь. Ti mешаешь. Ele mexe. Он мешает. Nós mexemos. Мы мешаем. Vós mexeis. Вы мешаете. Eles mexem. Elas mexem. Они мешают. Também usei a transcrição para vocês acompanharem melhor essas palavras russas aí. Atenção, a vogal I, que por ser tão diferente, a gente vai transcrever como um I riscadinho no meio. Esse é o símbolo do alfabeto fonético internacional. E ele é bastante lógico, realmente. O som de I russo é nada mais que um I pronunciado com a ponta da língua no meio da boca e não na frente, encostada nos dentes inferiores, né? Não, a gente coloca a ponta da língua no meio da boca. E daí o risquinho está justamente no meio da letra I. Então, veja como é parecido. A palavra mexer em russo não é internacional. Ela é russa, eslava, né? Mas vejam como soa parecido com o português. Bom, onde tem mais similaridades? Vamos lá. Na sintaxe. O que é a sintaxe? É a ordem das palavras dentro da frase. A composição de uma frase. Aquela coisa de sujeito, verbo, objeto que a gente aprendeu na escola.
Aprendeu, mas normalmente a gente esquece, né? E tem que revisar um pouco. Então, qual que é a ordem normal das palavras na frase russa? A mesma do português. Ou seja, primeiro a gente coloca o sujeito, depois coloca o verbo e só depois o objeto. Isso é o núcleo de uma frase, né? Vamos ver exemplos em português e em russo. Uma frase em russo. Aí, ó, também transcrevi para vocês poderem ler isso, tentar ler em português as palavras russas nesse momento que vocês talvez não saibam ainda, né? O alfabeto russo. De novo, esse I riscado é o som de I, um I mais profundo. Vejam aí. Ты мешаешь суп. Ты мешаешь суп. Significa tu mexes a sopa. Bem parecido, né? O que a gente tem aí? O sujeito ты, aquele que faz, né? Мешаешь, o verbo, aquele que mexe. A ação de mexer, né? Ты мешаешь, tu mexes a sopa, o objeto. Quem mexe, mexe alguma coisa. Então você mexe a sopa. Ou está mexendo a sopa. Aqui em russo não existe esse está mexendo, está fazendo, não existe essa estrutura com gerúndio, né? Ou uma frase com um simples verbo conjugado como tu mexes a sopa, você mexe a sopa, pode significar também, dependendo do contexto, você está mexendo a sopa, agora mesmo. Também podemos ver que não tem artigos, né? Então, isso já não são similaridades, são coisas diferentes, né? Não tem o gerúndio, você está fazendo, só fala você faz. Não tem o artigo, a sopa, só fala a sopa. Mas essas diferenças, por exemplo, elas facilitam a aprendizagem. Quando você não tem uma coisa, é mais fácil, você nem precisa aprender isso. Mais um exemplo, vejam aí. Ты мне дашь сок и вино. Podem ler até em português aí. Ты мне дашь сок и вино. Significa o quê? Tu me das, ou darás, suco e vinho. De novo, sujeito te, o verbo das, darás, e os objetos suco e vinho, sok e vino. Então, inclusive aqui a gente tem o objeto indireto com o pronome, que por ser um pronome, me, para mim, né, me gosta de ficar entre o sujeito e o verbo. E em russo acontece a mesma coisa. Vamos fazer uma atividade agora? Vejam bem, tem 4 imagens. Eu vou pedir para vocês tentarem, pelo menos, escrever essas palavras em russo, com as letras do alfabeto russo. Vocês podem voltar ao alfabeto, ver a pronúncia das letras e escrever. Acontece que essas palavras aí, em russo, são internacionais. E como falei, elas vão soar quase idêntico. Basicamente, vocês vão ter que transliterar, escrever as palavras em português com as letras russas. Para ajudar um pouco, eu vou pronunciar essas palavras em russo. Não vai ser muito diferente do português. Então, na primeira imagem aqui, a gente está vendo zebra. Zebra. Podem tentar anotar. Zebra. Agora, vamos à direita. Fórmula. Fórmula. Basicamente, precisamos escrever as mesmas palavras do português usando as letras russas, né? Fórmula. Próxima, pantera. 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 E mais uma, tsunami. Tsunami. Tsunami.
Então, mais uma vez, quem não anotou ainda pode tentar, usando as letras russas. Zebra, fórmula, pantera, tsunami. Vamos conferir? Vamos tentar. Então, zebra. Como é que a gente escreve zebra? A mesma quantidade de letras. Então, é só... Algumas vão coincidir, vejam. A letra E, a letra A, E em russo, né? Coincidem. Z é diferente, B é diferente, R é diferente. Zebra. Fórmula. A mesma quantidade de letras. Algumas coincidem, como a letra O, a letra M, a letra A. As outras são diferentes. F, R, U, L. Fórmula. Pantera. Pantera. A mesma quantidade de letras. O que coincide? O A coincide, duas vezes usado. O T e o Y. Aliás, é o caso onde a gente pronuncia a letra I como um simples E. Pantera. Não fala I tipo T, pantera. Pantera. Mas tem letras que não coincidem, né? P, N, R. E que na realidade nos confundem frequentemente, né? Pantera. Agora, a tsunami. Vejam bem, não é a mesma quantidade de letras, né? Por uma simples razão. Esse conjunto ts, que a gente escreve com as letras T e S, né, em português, ts. Bom, não é comum isso, e tem poucas palavras de origem estrangeira onde a gente vai fazer isso. Então, por exemplo, pizza a gente escreve do jeito italiano, com a letra Z, ok. Mas aqui em russo, o som de tse tem uma letra específica. Tse, tse. Né? Na realidade, não são dois sons, tipo t, s. A gente acaba pronunciando um só. É tão rápido que a gente junta, né, essas letras t e s, esses sons, que a gente acaba pronunciando um som apenas. Tse. Tsunami. Tem uma letra específica aí, ó. Tse. Tsunami. De novo, algumas letras coincidem, como A, M, mas as outras são diferentes. Vejam. Zebra, pantera, fórmula, tsunami. Bom, um simples diálogo. Vamos ver? Como eu prometi um pouco de conversação. Na prática, um simples diálogo no aeroporto, por exemplo. Vejam se dá para entender alguma palavra. Por enquanto, só vou ler para vocês. Vamos? Podem até ouvir, só ouvir primeiro. Vamos lá. Извините, вы не подскажете, где метро? Метро справа. Спасибо. Пожалуйста. Também transcrevi aqui em português. Esse I riscado de novo é o som de I, um pouco diferente. O que significa esse diálogo? Metrô, acho que dá para entender fácil. A palavra internacional. Esse diálogo significa o seguinte: извините é a palavra que a gente usa para abordar uma pessoa. Com licença, desculpe, com licença, o senhor ou vocês, o senhor não poderia me ajudar? Onde está o metrô? O metrô está à direita, sprava, metrô sprava está à direita, spasiba, obrigado, obrigada, e pожалуйста, de nada, de nada seria. Qual seria a resposta mais comum em português quando alguém fala obrigado, obrigada? De nada. Пожалуйста. Então, ao pé da letra, de novo, a gente pode ver ao pé da letra. Então, desculpe, извините. Desculpem, vocês não vão dar uma dica, não vão me ajudar dizendo onde está o metrô. O verbo ser estar a gente omite em russo, no presente não usa.
né? Vocês, a gente pode usar вы como o senhor, a senhora, o pronome de tratamento formal usado para uma pessoa só. O metrô está à direita, está não se usa, metrô справа. Bom, спасибо, пожалуйста. Obrigado, de nada. Vamos tentar ler esse diálogo agora juntos? Assim, ó. Eu vou começar, vamos ler 2 vezes. Eu vou começar, vou ler a minha fala, vou ficar calado, aí vocês aí vão falar a sua fala. Depois eu falo a minha e vocês falam a sua. Depois a gente troca. Vamos tentar? Como tem aqui a transcrição, vocês podem usar essa transcrição em português. Eu vou começar com a parte mais difícil. Vamos lá. Извините, вы не подскажете, где метро? Спасибо. Agora vamos trocar. Agora essa parte mais difícil vai ser para você. Pode começar. Метро справа. Пожалуйста. Bom, espero que tenha dado certo. Bom, algumas palavras para iniciar uma conversa. Importantes. Здравствуйте. Здравствуйте. Uma palavra tão básica, mas é um pouco difícil. Vejam, a palavra significa oi, olá. É mais formal. É bastante formal até, não é só mais. A gente cumprimenta várias pessoas, uma pessoa, mas é sempre mais formalmente. Vejam bem. Здравствуйте. Здравствуйте. Não pronunciei esse V, né? Do meu. Здравствуйте. O oi, mais informal. Привет. Привет. A próxima palavra a gente acabou de ver no diálogo, com licença, mas também ela pode significar desculpe. Ao pé da letra ela significa isso, aliás. Извините. Извините. E 3 expressões análogos do здравствуйте ou привет, usadas nas partes do dia diferentes. Vamos ver. Bom dia, que a gente fala pela manhã. Aí, ó. Доброе утро. Доброе утро. Aliás, em russo a gente fala ao pé da letra. Boa manhã mesmo. Porque утро é manhã. Доброе утро. A seguir. Добрый день. Добрый день. Boa tarde. День ao pé da letra significa dia, ou seja, ao pé da letra a gente fica falando bom dia, mas na realidade добрый день se usa no período quando normalmente aqui no Brasil a gente fala boa tarde. Boa tarde. E a última, добрый вечер. Добрый вечер. Boa noite. A gente viu a palavra noite como noite, certo? Mas em russo tem uma palavra específica para essa parte do dia, das 5 horas da tarde até as 11 horas da noite, mais ou menos. Pode ser até a meia-noite. Em inglês, por exemplo, tem evening, good evening, ou sera em italiano, buonasera. Bom, em português a gente usa a palavra noite para essa parte do dia, né? Dobry вечер, boa noite. Na hora de cumprimentar pessoas, né? Mais uma vez, vamos repetir rapidinho? Olá, здравствуйте. Oi, привет. Desculpe, com licença. Извините. Bom dia. Доброе утро. Boa tarde. Добрый день. Boa noite. Добрый вечер.
Bom, agora, então, vamos pensar como continuar estudando russo. Vamos pontuar. É muito importante que você tenha metas. Por favor, defina suas metas em relação ao idioma russo, tendo clareza do porquê quer aprender russo, em quanto tempo e como vai aprender. Como a gente falou, tem que pensar, por que eu quero aprender russo? Quais são os meus objetivos? O que eu quero atingir? Por que eu faço isso? Depois disso, seria importante planejar. Então, o que eu vou fazer, a gente vai identificar. Depois, como eu vou fazer isso. Então, vamos planejar. Então, planeje sua semana, definindo as horas de estudo e os conteúdos que vai consumir. Então, se tiver um planejamento, você sempre vai poder achar um tempo. Sempre. Agora a prática. É muito importante que você pratique. Coloque em prática o que você vai aprender. Fazendo exercícios, participando de grupos, chats. Eu vou disponibilizar esses recursos para você. Mas sem prática, a teoria não adianta para nada. É muito importante, quando a gente quer aprender um idioma novo, praticar, usar esse idioma. Agora, quem não está num país russófono, ou seja, quem não está no contexto de imersão, o que poderia fazer? Bom, poderia criar um ambiente de imersão ao seu redor. Isso demanda de um certo esforço, né? Mas não é tão difícil. Qual que é a minha dica? Troque o idioma do seu computador, por favor. E do seu celular, que a gente não larga mais hoje em dia, né? Troque para o russo. Mude para o russo. Escute músicas. Assista filmes em russo, né? Pode etiquetar seus objetos com o nome deles em russo. Né? Em casa isso é bastante fácil. E não é para sempre, porque a gente acaba etiquetando, passa um tempo, 2 semanas, 1 mês e não precisa mais. Você já sabe, você já aprendeu. Né? Pelo menos os objetos que a gente tem em casa, a gente vai aprender bem rápido em russo. Mas com o ambiente de imersão, a gente sim consegue criar ao nosso redor. É possível. Então, eu gostaria de oferecer para você esse curso que se chama Você Falando Russo. Para quem que ele é ideal? Então, importante. É um curso de russo para iniciantes. Então, quem está começando a estudar russo e teve pouco ou nenhum contato com o idioma, esse curso vai ser ideal. Para quem já estuda russo, mas não está conseguindo sair do início. Começou, mas não consegue avançar. Também recomendo muito esse curso. Vou poder garantir para você o progresso. Você vai sair deste início. O essencial que você tem que aprender, você vai aprender. Por que a pessoa acaba patinando? Porque tem alguns conteúdos que não tem como pular. E se não aprender, se não tiver aprendido esses conteúdos, realmente vai ser difícil. Uma simples leitura em russo vai se tornar sem isso vai se tornar uma tortura. Não só para quem lê, mas também para quem escuta, né? Então, também para quem deseja conhecer o idioma russo. Decidiu, vou estudar um idioma novo, quero conhecer o idioma russo, como funciona. Então, essa primeira etapa, ela é ideal para conhecer o idioma russo. Quais são os benefícios desse curso? Um dos maiores é que as aulas desse curso são gravadas, ou seja, esse curso é 100% online. 100% online. O que isso quer dizer?
que você vai poder assistir este curso, as aulas deste curso, de qualquer lugar do mundo. Não importa onde você esteja. Você vai baixar, você vai usar o seu laptop, seu computador, seu celular e vai assistir onde você quiser e no horário que quiser. Além das aulas gravadas, você vai ter disponibilizado para você um material em PDF, para poder também, quem gosta de acompanhar, pode imprimir, riscar, fazer anotações. Não uma simples possibilidade, é uma recomendação minha também. É bom fazer isso. Esse curso vai ter um bônus muito interessante. E, além de ser interessante, é muito importante. São 20 aulas ao vivo que eu vou disponibilizar para você poder tirar suas dúvidas. Porque qual que é o problema de muitos cursos gravados à distância assim? Você assiste, pode ter um monte de explicação mais detalhada. É o que vai ter neste curso também. Eu explico em detalhes tudo. Porém, restam dúvidas, surgem e restam, e com quem que você vai tirar? Como vai esclarecer? Essas dúvidas podem ser muito básicas, mas é bom você poder tirar essas dúvidas, senão não vai se sentir seguro na sua aprendizagem. Então, para isso que vão servir as aulas ao vivo. Elas vão ser em grupo, mas em grupos pequenos, para você poder fazer suas perguntas, falar, mas não é só para tirar dúvidas, para você também falar como é que está indo a sua aprendizagem, praticar o russo ao vivo com o professor e com os outros alunos. Então é uma grande oportunidade para você, quem vai aprender a usar esse curso. Mais um bônus é uma aula de escrita em letra cursiva. Bom, hoje em dia, a gente não usa muito, né? A letra cursiva. Tudo a gente digita. Mas, podem crer, podem acreditar, a gente usa bastante ainda a letra cursiva. Na Rússia, o maior problema seria o seguinte: muitas placas de lojas, de estabelecimentos comerciais, sobretudo, são em letra cursiva. E se você não souber ler essa letra, vai adiantar pouco, né, o seu conhecimento da língua russa. Bom, você vai poder perguntar um transeunte o que está escrito, né? Mas se você já naquela altura você vai falar tão bem, né? Então seria bom você saber ler. Então eu vou disponibilizar essa aula para você aprender como é que se escreve, quais são os jeitinhos certos de ligar as letrinhas, né? Ou como é diferente a grafia dessas letras. Tem algumas dicas, as mais importantes é como ligar as letras, que vocês até podem assistir vários vídeos, mas como ligar uma letra na outra, nem sempre vocês vão encontrar. Nesta aula vocês vão encontrar essa informação. Ao final do curso, os alunos que aproveitarem 100% dessas aulas vão ganhar um certificado. Bom, o que você vai aprender nesse curso? Primeiro, a pronúncia correta das palavras. Você vai poder desenvolver conversas para fazer amigos, né? Quem gosta de conhecer pessoas, né? É muito importante. Como desenvolver essas conversas básicas, simples, né? Como falar de si mesmo, por exemplo. Seu nome, profissão, de onde você é. Mas não só de você, como também da sua família. Tudo isso você vai aprender nesse curso, já nesse curso. Como pedir e entender informações. Muito importante para quem pretende viajar para a Rússia. Também vai aprender a preencher documentos pessoais. Isso já começa, às vezes, no avião, né? Ou já chega no aeroporto e tem que preencher. Tudo bem, lá você de repente pode usar a língua inglesa, quem sabe falar inglês, né? Mas tem muitos estabelecimentos onde você
pode precisar preencher documentos pessoais. Colocar seu nome, idade, tudo em russo. Bom, vocabulário. Você vai assimilar esse vocabulário essencial para fazer compras. Ir no mercado é muito importante, sem isso a gente não sobrevive. Então, como fazer compras, quais palavras usar, expressões para isso, quanto custa, etc. Tudo isso você vai aprender. E também entender as placas de rua, como já mencionei, em cursivo inclusive. É muito importante isso, né? Entender o que está escrito nessas placas aí. Bom, vamos falar do preço desse curso. Um curso convencional desse tipo, com essa quantidade de aulas, custaria no mercado hoje em dia por volta de R$2.000. E frequentemente você consegue assistir a aula apenas uma vez e não tem nenhum bônus. O que eu vou propor, oferecer para você nesse curso? Uma condição especial. Ao todo você vai pagar R$ 997, podendo parcelar até 12 vezes por de R$ 97,14. Você vai poder acessar as aulas desse curso por 2 anos. Você pode rever essas aulas quantas vezes você quiser. Você vai poder... Então não vai ter limite para isso, nenhuma limitação. E você vai ter ainda aulas bônus, como a gente falou, as aulas ao vivo, 20 aulas ao vivo, aula de cursivo. Além disso, você vai ter um bate-papo, né, comigo, o acesso pelo Telegram, vai poder mandar os e-mails com suas dúvidas. Então, eu como professor sempre fico em contato direto com os meus alunos, não só presenciais aqui em Curitiba, mas também quem faz aula comigo à distância. Sempre estou disposto para responder as perguntas. Então, as matrículas para esse curso estão abertas até sábado. Por isso eu vou deixar essa aula para as pessoas assistirem até sábado e para, de repente, repetir os conteúdos, quem quiser. Então, o link para escrever no nosso curso está nos comentários. As vagas são limitadas, inclusive por causa do grupo ao vivo, dos grupos ao vivo. Eles não podem ter muitos alunos, né? Para a gente poder se comunicar, todo mundo poder falar um pouco, tirar suas dúvidas. Então, tenha pressa. Essa oferta, por enquanto, está funcionando. Então, quem quiser mandar suas dúvidas, pode escrever para o contato @centrorusso.com.br, é o nosso site, também para o nosso Instagram, Centro Russo. Então, agradeço a todo mundo por sua presença nesta aula master. Espero que tenham gostado bastante. Qualquer dúvida pode me escrever. E obrigado, spasiba, пока-пока.